No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as minhas leituras dos meses de maio e junho. Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de leituras. Eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês. Foram 10 livros. Gente, é muita coisa, né? 10 livros. E aí você pensa, tô lendo pouco. 10 é muita coisa. Então eu tenho muitas coisas bacanas pra indicar pra vocês, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, pra nossa comunidade aqui poder crescer, tá bom? No YouTube. Também na descrição vai estar os links das minhas redes sociais, o Scoob, o Instagram, o Twitter. Eu sou muito ativa no Scoob, faço direto registro de atividade do que eu tô lendo, do que eu tô achando. Então vocês sempre conseguem me acompanhar em tempo real do que eu tô lendo, do que eu tô achando. Também no Instagram eu sempre posto várias coisas nos stories, no feed, então podem me acompanhar por lá também. Também na descrição do vídeo vai estar o link de compra de todas essas edições que eu vou mostrar pra vocês, tá? E também vai ter o link geral de compra da Amazon, você comprando qualquer coisa com o meu link, vai estar contribuindo pro meu trabalho, tá bom? Também tem o link do blog, que sai post semanalmente, você pode conferir. Então vamos começar. Eu fiz assim mais ou menos na ordem que eu concluí, tá? O primeiro que eu concluí dos 2 meses de maio e junho foi Anne de Green Gables, eu marquei bastante. Esse livro me conquistou absurdamente. Anne é extremamente carismática. A história dela te toca muito, sabe? Os personagens são muito reais. Então eu consegui aproveitar muito essa leitura. Foi uma leitura muito incrível. O crescimento da personagem também é muito bacana. A gente acompanha mais ou menos uns 5 anos da vida dela aqui. Desde quando ela chega em Green Gables e até quando ela faz um curso de magistério. Então, assim, tem muita coisa rolando aqui nesse livro, é muito interessante. As conquistas, as desventuras, os erros, os acertos. Então, assim, a relação dela com os 2 irmãos, sabe? Com a Marilla e com o Matthew. É tudo muito intenso, a grande amiguinha do peito dela que ela faz. Então, assim, eu amei muito. É uma leitura que eu indico pra todo mundo e eu favoritei Selo Tulipa e Selo Cerejeira, 5 estrelas. O próximo foi O Príncipe Serpente, nessa edição maravilhosa da Record. Record, né? Record, a editora Record. E da Elizabeth Hoyt. E eu gostei muito, sabe? Eu vi que a autora conseguiu fazer toda a trilogia, porque esse é o Serpente, é o último. Mas tem o Príncipe Leopardo e o Príncipe Corvo. Eu consegui identificar que ela colocou coisas diferentes em cada um dos livros. Ela desenvolveu histórias muito diferentes, com pegadas diferentes, motivações diferentes também, e também a forma como os relacionamentos aconteceram. Não foi uma fórmula, não foi Ctrl-C, Ctrl-V, tudo foi muito único. E o Simon nesse livro tá incrível, a gente consegue sentir a dor dele perder o irmão, como ele começa a se apaixonar pela Lucinda e ele começa a ficar totalmente despreparado, porque ele nunca se apaixonou de verdade. Ele já teve muitas mulheres, mas luxúria não é amor de verdade, né? Então ele começa a ficar, sabe, gaguejando, ele não sabe o que falar. Gente, é muito fofo. Essas partes dele com a Lucy são muito fofas. O casamento deles é muito bonitinho e tal, só que tem a questão dos duelos que ele fica fazendo. E a Lucy é contra isso, e ele tem uma motivação pra isso. Não que seja justificável, mas ele tem. E aos poucos a Lucy vai descobrindo as partes mais obscuras do Simon e vai tentando ajudar ele. E é muito bonitinho de ver, gente. É um livro que eu gostei muito. Eu dei selo Lotus, ótimo. E o que falar do clássico do mês de maio, gente? A perfeição, né? Olha o tanto que eu marquei, gente. Não marquei tanto assim, mas porque eu achei que era muito papelzinho, mas gente, é um livro muito intenso, o livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Eu gosto muito desse escritor, tudo que eu já li dele é maravilhoso. E eu fui extremamente tocada por esse livro. Eu dei selo Cerejeira, 5 estrelas, o livro é incrível, ele traz grandes reflexões pra gente. E também todo o tempo que o velho passa no mar, lutando com peixe, gente, é muito intenso. É um livro que dura mais ou menos uma semana e pouquinho, mais ou menos, que é o que dura o tempo de toda a duração do livro.
é tudo muito, assim, objetivo, sabe? E a gente consegue, mesmo que seja tão objetivo e seja tão fininho, a gente consegue sentir os sentimentos do velho, os sentimentos do menino, que o velho meio que ensinou ele tudo do mar para esse menino. Então, a lealdade desse menino com o velho e as facetas do mar com a humanidade, sabe? E o respeito dele com os peixes, até quando ele pesca. Gente, é muito legal. Muito, muito mesmo. Eu gostei demais. Então, eu super indico. Se você nunca leu, leia. Eu acho que isso vai te surpreender bastante. E nesses 2 meses eu li o volume 2 e o volume 3 do Lanterna de Nyx. Eu vou fazer um apanhado bem rápido do que rolou no volume 2. Esse aqui é o 3, né? O volume 2 é esse aqui. Então, no volume 2, a gente tem o Momo indo pra Paris, né? Pra abrir a filial lá. E aí a gente tem um foco muito grande na história do Momo e também na história da mãe dele, o que aconteceu com a mãe dele. Tem até uma história a mais no meio desse livro, desse mangá, falando o que aconteceu com a mãe dele, como ela teve o Momo, quem é o pai do Momo, a gente descobre. Então, assim, todas as situações que envolveram e também o encontro dele com a Judith, que é essa daqui, do Momo com a Judith em Paris, e várias descobertas muito importantes. A gente entra um outro personagem que ele é muito importante, que é esse aqui, ó. E ele é totalmente apaixonado pela Miu, muito bonitinho. E ele se apaixona por ela antes de saber que ela ela já trabalha na loja que ele começa a trabalhar. Então eles começam a aprender inglês juntos. Sei lá, sabe, fazer aquele tipo de estudo conjunto, sabe? Eles começam a estudar não só o idioma deles, para eles ficarem mais fluentes, mas também inglês, para que eles possam aprender. Assim, E a cada final de capítulo continua aquele armarinho da Takahama, explicando várias questões históricas que ela abordou no último capítulo, né? Tem essa gatinha que é muito fofinha, que é da Judith. Então a gente descobre que a Judith tá doente também e ela precisa de ajuda e o Momo vai ajudar ela nesse período. Não só ele, mas outras pessoas também. A gente tem algumas páginas coloridas bem bonitas também. Então, assim, ele foca muito mais na história de Momo em Paris do que da Miu. Só pra avisar, porque caso você ache que todos os 3 focam muito na história da Miu, não é verdade, tá, gente? O volume 1, eu tenho a impressão que o volume 1 é o que mais focou na história da Miu, porque os outros personagens acabam crescendo bastante na história. Então, o volume 2 focou muito no Momo. E o volume 3, que é o fechamento, que é muito bom também. A gente tem a Miu ganhando uma grande oportunidade de ir para Paris por 3 meses e depois ela vai passar 2 anos, acho que é nos Estados Unidos, se não me engano. E aí, em uma outra empresa que pediu pra senhora... Como é que é o nome? Uhura, né? Pra levar ela junto com eles na companhia deles. É tipo uma companhia rival. E aqui tá a tia da Miu me ensinando ela a fazer a mala de viagem. É muito bonitinho, gente. Ela pegando o navio. E aí a gente tem também as declarações dele. Ele finalmente se declara pra Miu, mesmo na hora da saída, e disse que ele vai esperar por ela. Tão bonitinho, né? E a Miu fica meio perdida, porque ela, na cabeça dela, ela era apaixonada pelo Momo. E o Momo abandonou ela. E ela ainda vai ter 3 meses de contato com o Momo. Então, assim, ela vai meio que resolver os sentimentos dela, ao mesmo tempo que ela vai rolar um mal entendido dela com a Judith, e ela vai resolver isso, e a gente consegue entender o porquê que o mangá se chama Lanterna de Nyx. É nesse volume que você entende porque ele se chama Lanterna de Nyx, tá? Esse aqui é o outro que ajuda a cuidar da Judith, né? Um dos clientes dela. A Miu com umas páginas coloridas, fazendo sua própria comida, com seu chinelinho que a tia dela trançou. Então, assim, tem a finalização de vários personagens, das histórias de vários personagens. A Marie, que é essa aqui, que fica com o Vince, que é o amigo do Momo, né? E por um bom tempo ela acaba recebendo uma boa proposta também de trabalho. E isso é bem interessante. E
A única coisa que eu achei ruim no mangá é que ele acabou. Porque eu achei que o volume 3 foi muito rápido. Apesar de ser exatamente a edição de luxo, né? Aquela... Ó, ele é até um pouquinho maior do que o volume 2. Mas, assim, eu queria mais detalhes. E algumas coisas ficaram só jogadas no ar. Foi a única, assim, tristeza minha. Mas eu dei cerejeira e tulipa pro volume 2, tá? Favoritado. E Lotus pro 3, porque eu fiquei sentindo que a autora deu uma corrida. Ela respondeu todas as nossas perguntas e tal, mas é porque eu queria mais desenvolvimento. Achei que no fim das contas ela correu um pouco, sendo que não precisava ter corrido, sabe? É a sensação que eu tive, né? Aqui são a Judith e a Momo. A Judith e a Miu, né? Momo, o Momo é o patrão dela. E a Minpei, que é apaixonado pela Miu, lá na loja, né? Que eles começam a trabalhar juntos no volume 2. No volume 3, ela se prepara pra viajar, né? Então, assim, muita coisa acontece. Então, o que eu senti? Que o volume 1 é o mais focado na história da Miu. Os outros, ela continua, mas ela não é tão protagonista, assim. Os outros ganham muito mais espaço. O próprio Momo acaba se tornando o protagonista maior. É o que eu sinto, sabe? Apesar de ter todos os outros arcos, ela acaba perdendo a maior parte da importância. Só no finalzinho da história que fecha a história da forma que começou, né? No volume 1. Mas é um mangá muito, muito bem feito. Muito bem feito. E com referências históricas absurdas. Você quer se você quer ter acesso a uma cultura que é difícil a gente ter aqui, mais conhecimento, e tem muito conhecimento mesmo de história aqui, que a autora pesquisou. Então, assim, ela fecha a história na explosão da bomba, sabe, de Hiroshima e Nagasaki. E a Miu é dessa cidade de Nagasaki. Então, assim, é um plot uau, assim. Ela fecha em grande estilo o mangá. Concluí também o primeiro volume do Cidade dos Ossos, marquei algumas coisinhas aqui. O livro ele é muito bom, ele segue essa faixa infanto-juvenil e ela é muito boa porque a gente conhece McClary que tem 15 anos e que tá pra fazer 16 e que tem a mãe raptada e de repente ela começa a ver coisas que outras pessoas não veem, né? E pessoas que ela vê e outras pessoas não veem começam a querer ajudar ela a encontrar a mãe dela. Então toda essa jornada da Clary com os Shadowhunters, com o mundo dos Shadowhunters, e ela descobrindo quem ela é, sabe? É muito interessante. E todo mundo... Os personagens em si, o mais bacana desse livro é que realmente é focado na Clary. Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer com os outros personagens. Se você viu a série da Netflix, se você viu o filme, pelo menos inicialmente a gente já sabe o que vai acontecer com eles. A gente quer mesmo é saber mais da Clary, porque eu sinto que isso ficou bem largado na série da Netflix. Por exemplo, eu vi todas as temporadas deles e eu sei que não abordou todos os livros. Eles deu um fechamento ali porque a série estava sendo cancelada. Mas, assim, eu já sei muito dos outros personagens. Eu quero saber mais da Clary, sabe? E isso tá sendo saciado por mim pelos livros. E eu tô gostando bastante. A interação do Jace com a Clary é muito natural, sabe? E eu tô gostando muito mesmo. Então, em breve eu já devo estar lendo o volume 2. E a nota que eu dei pra ele foi Lotus, que é ótimo. A partir do momento que estou começando novas séries, estou concluindo outras. E eu concluí Trono de Vidro. Olha o tanto que eu marquei, gente. É muita coisa, né? Esse livro é incrível. Ele preencheu todas as minhas expectativas e me deu muito mais do que eu esperava. Ele me deu muitas respostas, deu um fechamento épico. A gente tem algumas cenas muito tristes nesse livro também, porque a gente está falando de uma guerra. Esse livro todo é guerra. É guerra intensa, o livro inteiro. Pela liberdade de Terrassen, pela morte dos Vlags, pela liberdade de todo o território de Erilea, para que eles ficassem livres de Morath, de Aeron, dos Vlags e de outros inimigos também que surgiram ao longo do caminho, né? É um livro incrível que supriu todas as minhas expectativas, selo cerejeira,
favoritei com Tulipa. Eu amei muito mesmo. Super indico a série, tá, gente? E o clássico do mês de junho não poderia ser outro que não O Jardim Secreto. Gente, eu amei esse livro. Amei muito, eu marquei algumas coisas. Essa edição da Dark Side é maravilhosa, eu já mostrei pra vocês no blog de leitura e também no vídeo de resenha desse livro. E eu amei, não só os textos de apoio, a história em si ela é maravilhosa, como as crianças se conectam entre si e como elas vão se ajudando e elas vão se libertando, é muito bonito de ver, sabe, de seus próprios problemas, de seus próprios pesares. Eu amei muito, e toda a questão de transformação e amadurecimento da Mary, que é a protagonista, né, e que em algum momento da trama ela acaba entregando o protagonismo pro Colin, porque ela meio que já resolveu as questões dela, agora o Colin precisa resolver as dele. O livro é incrível, se você nunca leu, eu super indico, não vai se arrepender. Favoritadíssimo, né, gente? Eu também concluí A Guerra da Papoula. Esse aqui também vai ser resenha aqui no canal, tá? Não sei se é antes ou depois desse vídeo, mas eu marquei algumas partes. Mas a gente conhece a Rin, uma órfã de guerra, que para escapar de um casamento arranjado com um velho viciado em ópio e traficante, ela estuda por 2 anos que nem uma louca e entra numa prestigiosa academia militar, Sinegard. E lá ela tem muitas aventuras, muito conhecimento, inimigos que ela faz também, amigos que ela faz, e ela vai se desenvolvendo e vai crescendo como pessoa, sabe? E como ela vai lidando com seus conflitos, com as suas próprias dificuldades, até que explode a guerra da Papoula. E aí muitas perdas são evidentes, porque todo o território do país dela não está preparado para isso, do império, né? Ela não está preparado para isso, eles não são unidos, as províncias, as federações, elas não são unidas, né? Eles são de muita picuinha um com o outro, a do galo não gosta de tal, a da cabra não gosta do boi, e começa aquelas confusões, picuinhagem política, rola muito aqui. Então, e isso vai ceifando a vida de vários Nikaras, porque a Federação de Mungin quer invadir o território todo e dizimar a população. Então a gente tem uma guerra muito intensa, ao mesmo tempo que o protagonismo dos xamãs começam a ser emancipados, porque se a gente tem uma grande guerra nesse nível, os xamãs podem ser soldados valiosíssimos, né, nesse fronte de batalha. E é muito, muito intenso, tem cenas muito pesadas, tá? Tem um alerta de gatilho aqui no início, é importante que você leia antes de ler. E ele é para maiores de 18 anos, tá, gente? É um livro para adultos. Então, se você ainda não tem 18 anos, espera um pouquinho, tá? Pra depois começar a ler, porque ele é muito intenso. Não é que o livro inteiro é pesado. Alguns capítulos são muito pesados, com torturas e resultados de genocídios, de parte da guerra, né, consequência da guerra. Então, é muito importante que você esteja preparado para ler esse tipo de alguns capítulos que estão aqui, que são muito pesados. Mas eu amei, favoritei. Cero Cerejeira, favoritado com Tulipa. Amei muito. Tô doida pra ler o 2. E quase que eu não consigo terminar esse livro, gente. Os Crimes do ABC é o último livro que eu li em junho. E, gente, é a primeira vez que eu leio um serial killer da Agatha Christie. E eu realmente tinha uma linha de pensamento que, como a Agatha sempre faz, tudo errado, né? O meu pensamento. Então, assim, foi muito louco. Ela tem uma mente absurda, essa mulher que escreveu esses livros, a Agatha. Eu realmente fico impressionada. Porque toda vez que eu acho que ela não pode me surpreender, ela me surpreende absurdamente. Esse livro é incrível, tá? É um ótimo livro, Cero Lotus. Eu gostei demais. E da forma também como a gente começou a descobrir várias coisas, antes mesmo do Paul Reubens descobrir. E a gente acaba meio que tendo uma vantagem sobre ele no desvendar, mas no fim das contas o Paul Reubens dá o show dele de interpretação dos crimes e é muito intenso, tá, gente? E tem cenas pesadas aqui também de assassinato, tá? Então, não que a gente vê o fato, mas assim, é descrito como foi feito, então é meio pesado, porque
Normalmente a gente tem 1 ou 2 assassinatos dentro de um livro dela, mas nesse caso são mais, né? É um serial killer. Então, é muita gente morrendo, né? Mas enfim, eu gostei bastante, me surpreendeu. Não é, o final não foi o que eu esperava que fosse, foi uma engenhosidade muito superior ao que eu esperava, tá, gente? E eu continuo sempre indicando os livros da Agatha, né? É impossível não indicar. Então essas foram todas as minhas leituras de maio e junho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui nos comentários qual livro que você já leu que também gostou, ou qual desses você quer ler, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.